muita incerteza na história. Os homens eram massa de manobra, as populações, as pessoas eram massa de manobra, sabe? Massa de manobra é quando um determinado governo trabalha com a sociedade, ele articula com a sociedade os seus interesses, os seus objetivos, as suas metas. Então, a sociedade era massa de manobra. E Jesus, ele usa esse termo, edificarei a minha igreja. Esta palavra igreja, hoje a gente percebe só no contexto religioso. Quando se fala de igreja, o que você imagina? É um templo, onde tem pessoas que servem a Deus. Igreja é um lugar onde reúne pessoas que servem a Deus. Mas quando Jesus falou igreja, quando Jesus ele disse, edificarei a minha igreja, Jesus estava usando também, na época, uma linguagem que todo mundo entendia. Jesus, se a gente analisar o contexto do capítulo de número 14 até o capítulo de número 16, que a gente acabou de ler, a gente vai ver que existiam algumas reuniões na época. Existiam algumas concentrações na época, existiam algumas assembleias na época, que, como o Novo Testamento foi escrito também no grego, então a palavra igreja, ela significa assembleia, e significa um ajuntamento de pessoas com o mesmo interesse. Hoje a gente vê algumas assembleias, não é? A gente passa ali na Assembleia Legislativa, ali se reúne pessoas com o intuito de mesmos interesses, de mesmo propósito. Pessoas que moram em condomínio, vê assim constantemente a palavra assembleia. Por quê? Porque vai se reunir pessoas com o mesmo interesse, com a mesma objetividade, com a mesma busca. A gente vê a assembleia em vários lugares, em contextos da sociedade. Então, quando fala-se de assembleia, fala-se de grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito. Os irmãos entenderam? Assembleia quer dizer um grupo de pessoas que se reúne com o mesmo propósito. Então, quando Jesus, irmãos, ele diz assim, edificarei a minha igreja. Vamos traduzir aqui para os irmãos, que Jesus estava dizendo assim, edificarei a minha assembleia. A Assembleia de Deus, viu, irmãos? Edificarei a minha assembleia. Edificarei a minha igreja. E olha só que contexto que Jesus está levando para nós nessa noite. Irmãos, no capítulo de número 14, dentro desse contexto ainda, Jesus, irmãos, no capítulo 14, o Mateus, o evangelista, ele vai falar para nós, no capítulo 14, sobre algo que mexia na sociedade, que manobrava a sociedade, que era os Herodes. Veja bem que no começo do capítulo 14, a gente vai ver que um grande homem, por nome de João Batista, ele já está ali preso para ser morto. Por quem? Herodes. E quando a gente lê Herodes na Bíblia, está falando de um governo, está falando de uma ideia de manobrar a sociedade, está falando de um determinado império, porque existem na Bíblia aqui, irmãos, quando você vê Herodes, existe pelo menos 4 Herodes. Existe o Herodes o Grande, aquele que matou as crianças. Lembra quando Jesus nasceu e os magos foram lá e eles falaram assim, nasceu um rei. E Herodes o Grande falou assim, então vocês fazem o seguinte, quando vocês acharem o rei, esse menino que nasceu, vocês trazem para mim. Só que como os magos, eles foram instruídos pelo anjo para irem por outro caminho, então Herodes se endemoniou, se encapetou e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Os irmãos já leram esse texto, daqui um pouco chega o Natal, vão lembrar dessa passagem. Esse é o Herodes o Grande, não é esse Herodes do capítulo 14. Esse Herodes do capítulo 14 é Herodes que matou João Batista, chamado de Herodes Antipas, que é o filho de Herodes o Grande.
Os irmãos estão entendendo? Então esse Herodes aqui, os governos Herodes, presta atenção, um mandou matar a criança, outro mandou matar o profeta. Olha os Herodes. Outro Herodes que tem na Bíblia é o Herodes Agripa, que matou Tiago em Atos capítulo 12. Você vai ver em Atos capítulo 12 que tem também um Herodes. Então tem Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, um matou criança, outro matou profeta. Esse Herodes Antipas, quando Jesus foi apresentado diante de Pilatos, depois Pilatos mandou para Herodes, Herodes mandou para Pilatos de novo. A Bíblia diz, irmãos, em Lucas capítulo 23, versículo 8, que Herodes, o filho de Herodes o Grande, ele ficou alegre quando viu Jesus, porque ele estava curioso, querendo ver quem era Jesus. E Herodes começou a fazer pergunta para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus se cala diante desse Herodes Antipas, não o Grande. Então Herodes o Grande mandou matar crianças. Herodes Antipas mandou matar João Batista. E calou-se, né? Jesus calou-se diante dele ao ser interrogado. Depois tem esse Herodes, que é o Agripa, que mandou matar Tiago. E depois tem o último Herodes, que foi o Herodes Agripa II, que foi, que interrogou Paulo lá em Atos capítulo 25, verso de número 13. Então tem 4 Herodes, olha o contexto, irmãos. Olha o contexto que Jesus se manifesta. Um manda matar a criança, isso fala de governo, irmão. Isso fala de governos. Um manda matar a criança, o outro mata profeta, o outro mata discípulo, o outro interroga apóstolo. Irmãos, Jesus está querendo dizer, irmãos, que no meio de toda essa crise, no aspecto de governo, mas não o governo humano, um homem, uma pessoa em si, mas é o que está por trás disso, que é perseguir a família, a sociedade, perseguir a criança, perseguir o homem, perseguir a mulher. Irmãos, isso já é milenar. E Jesus se manifesta no meio de um contexto desse, dizendo assim, olha, existem várias assembleias, com vários interesses, com várias questões, mas eu edificarei a minha assembleia, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, se você faz parte desta assembleia aqui, aleluia, esta é a assembleia que Jesus edificou, amém? Depois, no capítulo 14, tem estes governos que matam, que perseguem, e que sempre vai perseguir. Matou João Batista porque era mensageiro. João Batista, ele preparou o caminho. João Batista era como se fosse hoje os que vêm à frente de uma grande autoridade para esta grande autoridade passar. E quem não recebe o mensageiro, também não recebe quem o enviou. E quem não está de acordo com o mensageiro, não está de acordo com quem enviou. Porque quem matou João Batista, também seria o que iria matar aquele que enviou João Batista. E quem que enviou João Batista? Jesus. Quem não concorda com os homens de Deus, conforme a Bíblia, não concorda com o próprio Deus. Quem não aceita homens de Deus, de acordo com a Bíblia, não aceita o próprio Deus. Quem vira as costas para os mensageiros de Deus, de acordo com a Bíblia, e vira as costas para o próprio Deus que mandou os mensageiros. Amém, irmão? Você quer a tua casa abençoada? Você quer o teu trabalho abençoado? Você quer a tua família abençoada? Então ouça os mensageiros de Deus. Porque quando você abre o teu coração para mensageiros de Deus, você está abrindo as portas e o coração para Deus. De acordo com a palavra. Depois Jesus ele vai falar no capítulo de número 15. De mais um governo. Primeiro o governo que impera sobre o governo humano. Que é o capítulo 14, que persegue. Aí no capítulo 15, Jesus vai falar de mais um governo,
que também faz massa de manobra com as pessoas, é o governo da religiosidade. Pois no capítulo 15, a gente vê Jesus debatendo com religiosos na época. No capítulo 15 de Mateus, você vê Jesus dizendo assim: ei, hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Como diz o profeta Isaías, vocês só falam de boca, mas o coração de vocês está divorciado de mim. No capítulo 15, Jesus também fala de algo que prende o homem, que é a religiosidade, que impede o homem de ser feliz, que aprisiona o homem, que não deixa o ser humano viver. E Jesus olhou esse contexto todo e disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois uma coisa eu quero te dizer, irmão, a gente ora pelo governo, seja qual for, a gente ora pelo governo. Em 20 anos de fé, eu oro pelo governo. A gente ora pelos partidos religiosos, a gente ora para Jesus salvar. Mas Jesus, Ele está dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A esperança não está no governo, a esperança não está em religiões, a esperança está na igreja, no Jesus que edificou a igreja. Se você quer ser o abençoado, abençoada, ter a família abençoada, deixa o edificador Jesus edificar a sua casa. Ele constrói a sua casa. Jesus na tua vida é suficiente, meu irmão. Jesus na tua vida já basta. Tanto é que Jesus, ele vai mostrar no capítulo 14, termina com Jesus multiplicando pão e peixe. Jesus está dizendo assim, ó: a esperança de você está no governo, mas o governo não mata fome. Quem mata fome é a igreja que eu edifiquei. Jesus mostra o pão e peixe dizendo assim: o que vocês precisam para alimentar a alma, eu tenho. Aleluia. Irmãos, a esperança do nosso Brasil não está no governo humano, está no Senhor Jesus. Está no Senhor Jesus. Como já disse, a gente chora, mas a esperança, irmão, não está no governo. A esperança está em Jesus. E Jesus disse: edificarei a minha igreja. Que o que vocês precisam não está no homem, não está na religião. O que vocês precisam está em mim. Aleluia. Não fica correndo para lá. Irmãos, deixa eu te dar uma dica aqui, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando como mensageiro de Deus nessa noite. Eu estou falando como mensageiro de Deus, irmão. Não que uma vez ou outra você vá visitar, vá sim. Mas não fica direto visitando não, irmãos, em outras igrejas. Você não crê que Jesus está aqui, irmão? Você crê que Jesus está aqui, irmão? Porque, irmãos, o que mata a sede não está nas paredes e na programação da igreja. O que mata a sede e fome está em Jesus de Nazaré. Está em Jesus de Nazaré. Vai vir um profeta de Deus aqui pregar domingo, mas é Jesus que está na vida dele. É Jesus que está na nossa vida. É Jesus, aleluia. É Jesus, irmão. Quando a pessoa não tem Jesus, aonde Jesus está, ela vai. Mas ela nem chegar perto, ela chega. Está entendendo? Tanto é que a multiplicação de pão e peixe, no capítulo 14 e no versículo 13, Jesus multiplicou pão e peixe para gente que não estava nem um dia ouvindo ele. E Jesus multiplicou pão e peixe. Não tinha judeus ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus pregar. E Jesus multiplicou o pão e peixe, irmão. A multiplicação maravilhosa, a multiplicação linda. Agora, na segunda multiplicação de pão e peixe, estavam os gentios. Ou seja, quem não era judeu. E Jesus multiplica pão e peixe. E eles estão há 3 dias ouvindo Jesus pregar. Você já imaginou, irmão, Jesus pregando 3 dias para esse povo? Irmãos, os dias da Bíblia, eu imagino, penso eu, os dias da Bíblia, quando fala dia, eu imagino que sejam dias das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, das 6 da manhã às 6 da tarde, vai dar 12 horas, né? Então, eu imagino que Jesus estava a 36 horas pregando. No dia judaico, no dia judeu. Lá no dia judeu, hoje já é sexta-feira.
Lá no dia judeu, depois das 6 já muda para outro dia. O nosso é da meia-noite para frente. No do judeu, não. No calendário judaico, quando dá 6 horas da tarde, já é outro dia. Então lá já é sexta-feira. Para nós só é a sexta-feira depois da meia-noite. Amém, irmão? Você entendeu? É a última vigília, né? A primeira vigília, né? A primeira vigília. Primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Na quarta vigília, lembra quando Jesus ele aparece na madrugadinha? Na quarta vigília, era das 3 da manhã, das 3 às 6 da manhã. Então Jesus ele estava há 3 dias pregando. E aquele povo estava com fome da palavra, estava com fome de Jesus. Eles não queriam sair de perto, Mário. E Jesus se alegrou, irmão. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, vou multiplicar pão e peixe de novo aqui. Teve 2 multiplicações de pão e peixe. E Jesus falou, vou multiplicar pão e peixe. Esse povo aqui ó, já está alimentando a alma, agora eu vou alimentar o físico. E Jesus multiplicou pão e peixe, que ninguém saiu com fome de palavra e não saiu com fome de barriguinha vazia. Jesus alimentou e sustentou. Aleluia! Ô irmão, Jesus preenche a lacuna que a religião deixa. Jesus preenche a lacuna que o mundo deixa. Jesus preenche. Jesus, ele te trouxe aqui hoje, porque nas tuas crises, que tem dias da semana, que tem algum dia do mês, que tem alguns dias do ano, que dá vontade de você fazer um buraco, entrar dentro e não ficar com ninguém na tua orelha. E Jesus está dizendo, pois esta lacuna, esse buraco, esse vazio, eu posso preencher. Jesus pode preencher, irmão. Irmã, Jesus pode preencher, Jesus pode preencher. Aí Jesus vem dizendo assim, olha, o que vocês procuram no governo, na religião, vocês não vão conseguir, mas o que eu tenho é o que vocês precisam. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Jesus está dizendo assim, ó, na religião o diabo influi. Na religião, irmão, você acha que o diabo não opera na religião? Opera e opera feio, irmão. Por que você acha que tem gente que se autoflagela? Por que você acha que tem gente que quase morre de fazer loucuras? Por que você acha, irmãos, isso daí é religião. O inimigo está por trás. Você acha, Jesus está dizendo assim, ó, na religião o diabo trabalha. No governo humano o diabo influencia. Mas na igreja que eu edificar, ele não vai enfiar o dedo. A igreja que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pode ter certeza, irmão, o governo de alguma forma o diabo influencia, por isso que quanto mais Deus no governo, mais o país será abençoado. Você está entendendo, irmão? Ou não? Você acha que lá não é lugar de orar? Se um dia você tiver a oportunidade de orar lá no Palácio do Planalto, você ora ou não? Ou você vai dizer, queima Jesus? Você vai abençoar ou vai amaldiçoar? Ei, irmão, seja lá quem for que estiver sentado na cadeira, seja quem for a figurinha, você vai orar ou vai abençoar, vai amaldiçoar? Quanto mais Deus no governo, mais a sua família é abençoada. Quanto mais Deus em cima dessas religiões, mais Jesus vai ser glorificado. Aleluia! Quanto mais Deus na sua família, irmão. Quanto mais Deus no teu casamento, irmão. Ô, irmão, pode ter certeza, irmão. Lógico, glória a Deus pela vida dos casais que estão aí, né, se programando para casar. Outros vão casar, outros já casaram, estão aí recém-casados, só, né, naquela gostosa, né, tal. Isso é muito bom, mas no começo, deixa Jesus falhar ali, deixa Jesus a desejar, porque você vai ver que esse casamento vai virar um ringue, vai virar um UFC, vai virar um lugar de guerra. Irmãos, enquanto eu estiver na presença de Deus, a minha esposa está guardada. Né, mano? Tira Jesus para você ver. Tira Jesus do teu casamento, você vai ver o que vai virar, irmão. Você vai ver o que vai virar uma extensão do inferno. Mas enquanto Jesus for o Senhor no teu casamento, irmão,
Aleluia, vai ter coisa boa, vai ter alegria, vai ter prazer de chegar em casa, vai ter prazer de poder estar junto debaixo do mesmo teto, vai ter prazer, se Jesus está nesse casamento, vai ter bênção lá. Família, quanto mais Jesus na família, pastor, mas os meus, mas irmão, não importa, irmão, quanto mais Jesus lá na tua família, menos tempo para eles ficar no mundo e mais tempo para eles voltar para Deus. Ou seja, se o diabo programou, não vai voltar para a igreja, Jesus fala, vai. Mas os amigos estão influenciando a cabeça dele, é difícil de voltar, mas Jesus disse, vai. Se o diabo influencia, eu também influencio. Amém? Ei, irmão, quem é que está falando lá? Quem é que está falando lá? Se você levar Jesus, esse Jesus, que disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmão, a tua casa vai mudar até no cheiro. Vai chegar em casa, até o cheiro vai ficar diferente, porque Jesus, ele está ali. Ei, irmão, o diabo bate na porta da sala, ele tem que correr, porque Jesus está na sala. O diabo vai na porta da cozinha, tem que correr, porque Jesus também está na cozinha. O diabo vai vencer andar lá na tua casa e fala, não, aqui não pode entrar, aqui já tem vaga, já está preenchido, Jesus está aqui, aleluia. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar por você. Esperança nossa. Às vezes tornamos repetitivo. Esperança nossa não está no governo. A esperança nossa aqui na terra é só para você ter um saláriozinho melhor, um emprego melhor, e que isso não é ruim não. E tudo melhor, isso é bom. Mas isso não enche barriga da alma. Jesus disse assim, ó, eu construí vocês, eu sei que vocês necessitam. Não é pão que enche barriga, não é pão e carne, mas é palavra de Deus. Chega uma hora que dá um vazio tão grande no coração do homem, que ele não sabe o que faz para poder tampar aquele buraco. E Jesus cabe certinho nesse buraco. Jesus encaixa certinho, irmão. Aleluia. Eu quero fazer um convite aqui. Bom, às vezes alguém pode dizer assim, eu não vou ir na frente, mas eu te entendo. Eu te entendo. Mas eu quero que você venha aqui, se você sentir no coração, você tenha a liberdade de vir aqui e dizer assim, vamos orar pela viagem da irmã. Olha só, irmão. Jesus, ele estava seminu na cruz. Às vezes as pessoas não contam isso. Você sabe o que é isso para um judeu, irmão? Sabe o que é isso para, principalmente Jesus? De Deus a seminu numa cruz, irmão. De Deus a seminu numa cruz, sofrendo dores. Jesus, ele estava também dizendo assim, olha, se vocês se envergonham de mim, eu não me envergonho de vocês. Jesus pagou o preço mais caro que você possa imaginar. Exposto, seminu numa cruz, para os homens ver, para o diabo ver, e para o Pai chorar lá na eternidade. Eu entendo, vou fazer a minha colocação, que quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Como um pai é difícil ver o filho na hora da dor, imagino eu, tá? Que Deus virou as costas para não ver o filho daquele jeito. E Jesus fez isso por mim e por você. Eu quero perguntar nessa noite, você está com vergonha do quê? Você não vai ficar seminu aqui de jeito nenhum, claro que não. Você não vai, irmão. Tem gente que fala assim, eu estou sendo humilhado. Irmãos, essa palavra, você está sendo humilhado, você pode até falar ela. Mas no quarto trancado com Jesus, você pode falar. Estou sendo humilhado, porque humilhação mesmo você não sabe o que é. De verdade. Chora lá no teu quarto, tranca a porta.
Se não está funcionando o trinco, coloca um cabo de vassoura, tranca a porta ou fala assim, ó, não entra aqui porque eu vou ficar nos momentos com Jesus. Aí você pode falar, Jesus, eu estou sendo humilhada, eu estou sendo humilhado, eu estou passando vexame. Fala com Jesus, ele vai dar um jeito. Mas falar para as pessoas, irmão, não vai resolver. Jesus, ele foi humilhado. Tem alguém para Jesus nessa noite? Muito bem, vamos orar. Fecha o seu olho, vamos orar pela irmã Nadir, que vai viajar. Para Jesus guardar ela. Vale a pena, irmão. Vale a pena ficar com Jesus. Ore comigo. Querido Deus, Senhor dos exércitos, nesta noite de quinta-feira nós falamos tudo o que estava no coração. Jesus, por mais que nós oremos pela nossa sociedade, pelo nosso governo, nós oremos para que as pessoas das religiões venham até o Senhor, a nossa esperança está em Ti. Jesus querido, nós passamos momentos difíceis, momentos de aperto, mas nada comparado ao que o Senhor sofreu naquela cruz. Senhor Jesus, nós estamos aqui com um caderno, com pedidos de oração. Deus, eu não conheço aqui as necessidades, mas o Senhor conhece e já é o bastante. Senhor nosso Deus, visita agora estas pessoas. Entra, Senhor, dando vida, dando saúde. Pai celeste, guarda, Senhor. Guarda de toda emboscada do maligno. Guarda de toda armadilha do maligno. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Senhor, no trânsito que o Senhor guarde, Jesus, de eventos de confronto espiritual, que o Senhor guarde, Jesus querido, pessoas enganadas que estão prometidas no mundo, que não seja ele confundido, Senhor meu Pai. O inimigo quer confundir a mente daqueles que estão sendo perseguidos lá no mundo, para tirar a vida desta pessoa. Eu repreendo agora, Senhor meu Deus, eu repreendo agora, Senhor, eu repreendo, Senhor, todo engano, eu repreendo, Senhor meu Deus, todo mal, eu repreendo, Senhor, toda praga, Senhor, direcionada a essa tenda, em nome de Jesus, o teu filho. Senhor Jesus, esta enfermidade que está se desenvolvendo agora no corpo, e ela nem sabe, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa pequeno, Senhor, começa pequeno, começa sem nenhuma, Senhor, nenhuma evidência de doença maligna, mas eu repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Vai abençoado para sua casa. Viu? Vai abençoado para sua casa. Outra coisa, não deixa de vir na casa do Senhor. Esse lugar é onde Deus fala com você. Deus fala em casa, fala, mas aqui é o tempo para Jesus falar contigo. Tá bom? Glória a Jesus. Faz assim com a sua mão. Domingo de manhã nós estamos numa escola bíblica dominical aqui. E à noite, irmãos, venha ouvir a palavra de Deus por esse homem que vai deixar o Senhor usar ele aqui. Tá certo? Quando os irmãos veem a postagem na rede social, compartilha lá. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as ricas e copiosas bênçãos do Espírito Santo esteja com toda a igreja e nós dizemos amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.